In nomine Jesu, homine genu flectatur. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobre. Reverendas irmãs, amados irmãos, estamos hoje na Quarta-feira Santa. A Quarta-feira Santa para nós é uma data muito simbólica, sobretudo porque ao meditar na Semana Santa a paixão de Jesus, nós revivemos a cada dia desta semana alguns dos episódios que levaram ao suplício, à crucificação de nosso Senhor. E de modo especial, na Quarta-feira Santa, a Igreja recorda a traição do nosso divino Salvador. Nosso Senhor foi traído por Judas. Judas combinou com os sumos sacerdotes, os fariseus, que Jesus deveria ser entregue pelos supostos crimes que ele havia cometido. Crimes esses de nosso Senhor, da pregação do Evangelho, da pregação da Palavra de Deus, ensinar o caminho do céu, multiplicar os pães, curar os doentes. Qual, portanto, amados irmãos, o crime que nosso Senhor cometeu? O crime que nosso Senhor cometeu para aquela gente foi o de ter se revelado Ele mesmo Filho de Deus. Aquele povo que esperava ansiosamente o Messias, o Salvador de Israel, esperava um Messias político e não reconheceu em nosso Senhor, pela sua humildade, pela sua simplicidade de vida, que Ele era o Messias, o Salvador. E Judas, que era um desses que esperava esse reino político de Jesus, não reconhecia e nem aceitava esse reinado espiritual de nosso Senhor. E, portanto, vendeu a Jesus por 30 moedas de prata. Eis até que ponto chegou a maldade do homem, ao avaliar que o Salvador, o próprio Deus humanado, valia esta soma de 30 moedas de prata. Pensemos então, amados irmãos, qual não foi a tristeza de nosso Senhor, ao reconhecer que aquele homem chamado ao apostolado, chamado ao sacerdócio, que havia sido chamado pelo próprio Jesus para uma vida de intimidade e união com Ele, era um traidor. Imaginemos, portanto, a tristeza de nosso Senhor, ao reconhecer-se traído por um amigo. Certamente nosso Senhor ficou triste, mas ainda assim a sua misericórdia queria a conversão daquele pobre pecador. Mas ainda assim Judas desesperou-se da sua salvação e acabou se enforcando ao reconhecer o grande crime, o grande pecado que havia cometido. Mas também, amados irmãos, na Quarta-feira Santa, nosso Senhor foi traído por Judas. E na Sexta-feira Santa, foi abandonado pela maioria dos apóstolos, inclusive pelo chefe do colégio apostólico, por São Pedro. A negação de São Pedro foi também igualmente uma traição. São Pedro, ao negar nosso Senhor, foi também, portanto, um traidor. Jesus havia predito essa traição de Pedro, mas Pedro, confiando-se demasiadamente em si mesmo, negou a possibilidade de vir a trair o bom Jesus. Confiando nas suas forças, acabou traindo a nosso Senhor. Portanto, recordemos essas duas traições que sofreu nosso Senhor. Essas duas traições magoaram ao coração de Jesus, porque tratavam-se de dois apóstolos, de dois amigos. Mas há ainda, amados irmãos, uma terceira traição, que muito magoa o coração de nosso Senhor e Salvador. E essa traição, amados irmãos, é o pecado grave, o pecado mortal. Aqueles homens que traíam a Jesus não tinham ainda plenamente o conhecimento da sua divindade,
Não sabiam ainda que ele se tratava do Filho de Deus, que era propriamente o Salvador. Sabiam que era o Cristo, mas não sabiam que espécie de Cristo era. Mas o pecador, amados irmãos, aquele que trai a nosso Senhor sabendo que Ele é o Filho de Deus e nosso Salvador, comete um tipo de traição das mais arrasadoras, das que mais magoam o coração do bom Jesus. Façamos então no dia de hoje uma reparação. Reparação não somente pela traição de Judas, reparação não somente pela traição de São Pedro, mas reparação pelas tantas traições que nós, cristãos, cometemos no decorrer da nossa vida. Peçamos humildemente a Nosso Senhor a graça da fidelidade. Rejeitemos, portanto, tenhamos ódio das nossas traições passadas e façamos, portanto, o firme propósito de não mais trair ao bom Jesus, de viver uma vida totalmente voltada para Ele, segundo a sua divina graça, para que toda a nossa vida seja então uma reparação. Sejamos, portanto, amados irmãos, fiéis reparadores do bom Jesus, para assim consolar ao coração de nosso Senhor, tão ofendido pelos nossos pecados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Paixão de Cristo.